Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né? A gente sabe o que é a Lei Magnitsky, a gente já viu isso aqui várias vezes e coisa e tal, e a gente sabe que os bancos brasileiros já consultaram seus departamentos jurídicos para saber o que tem que fazer agora, como é que faz agora, né? A primeira informação que a gente tem é que o Alexandre de Moraes está proibido de fazer relacionamentos com dólar, né? Então ele não pode fazer câmbio com dólar pela determinação da Lei Magnitsky. Então os bancos aqui no Brasil, se o Alexandre de Moraes por algum motivo quiser comprar dólar, não vai conseguir fazer isso aqui no Brasil por conta da Lei Magnitsky, né? Agora, teoricamente, como a gente falou, empresas que operam no mercado americano também têm que encerrar relações com Alexandre de Moraes. Os bancos brasileiros, todos eles, mesmo bancos regionais, têm sede lá nos Estados Unidos, tem escritório nos Estados Unidos, precisam usar o SWIFT, então nenhum banco aqui no Brasil quer comprar confusão com a Lei Magnitsky, né? Os bancos consultaram os seus departamentos jurídicos, né? E aí o Jota, que é uma publicação da área jurídica, está dizendo aqui qual que é a conclusão disso, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque a verdade é que ninguém sabe, tá todo mundo na dúvida nessa história. Essa notícia foi sugerida por Corre que o Xandão vem aí, Bianca Keila precisa de um John Daniels e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa curiosa, né? A única coisa que os bancos todos concordaram no Brasil é que o Alexandre de Moraes não tem mais acesso a crédito. Se tentar usar funções de crédito nos bancos, vai ser negado para ele, né? Isso não é um problema tão grande assim, porque vamos supor que o Alexandre de Moraes queira viajar para os Estados Unidos, né? Ele não vai querer para quê, né? Ou queira viajar para algum outro lugar, levar algum dinheiro, ele pode ir numa casa de câmbios aqui no Brasil nem pede identidade nem nada, você chega lá, você dá o dinheiro, pega a coisa, então ninguém vai nem saber que é ele. Ele não vai, pessoalmente, comprar o dólar, evidentemente, vai pedir para a esposa dele, ou para o filho, ou para o boy, para o office boy dele fazer isso, né? Então, não impacta tanto assim, né? E veja, não é só a questão do dólar, né? É transferência de dinheiro internacional. Por quê? Vamos supor que o Alexandre de Moraes queira mandar dinheiro daqui para a Europa, né? Ele tem um problema. Por quê? Porque na hora de você transformar de reais para euros, eu não sei se tem conversão direta, tá? A maior parte das moedas, talvez para euro tenha conversão direta, mas a maior parte das moedas que você tem no mundo, a conversão é via dólar. Por exemplo, quando eu compro grivnas ucranianas para mandar para o pessoal lá na Ucrânia, tipicamente é real para dólar, dólar para grivna. Então, geralmente é assim para tudo quanto é moeda no mundo, né? Talvez o euro tenha, mas ele vai ter essa dificuldade também. Se passa pelo dólar, ele não consegue comprar aquela moeda, né? Enfim, fora isso, eles não chegaram a conclusão nenhuma ainda. Então ele está explicando aqui, ó. Apesar da interpretação por parte do STF do governo de que a Lei Magnitsky não deve ter efeito no Brasil e não deveria atingir os bens e prestação de serviços de Alexandre de Moraes no país, a sanção contra o ministro por meio da lei gera dúvida e apreensão nos departamentos jurídicos tanto de empresas americanas com operação no Brasil, como das empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos. O dilema é que ninguém sabe até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para forçar organizações a cortar relações com Moraes. Há dois principais pontos de atenção entre advogados corporativos, segundo relatos ouvidos pelo Jota. Então isso aqui são as discussões entre os advogados dessa galera, né? O risco de que o Alexandre de Moraes, dos Estados Unidos punirem empresas que mantiverem relação com Moraes e quanto é que cada uma vai estar exposta a pagar para ver, né? Como as empresas podem lidar com uma eventual determinação no Brasil de seguir prestando serviço no Brasil se concluírem que não vale a pena correr o risco de serem punidas nos Estados Unidos? Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos supor que nos Estados Unidos, os Estados Unidos mandem uma ordem dizendo não pode ter a conta do Xandão. Deixa eu mudar de coisa, deixa eu fazer um outro exemplo. Vamos supor que o senhor Zé das Couve foi sancionado pela Lei Magnitsky. O Zé das Couve é um Zé Ninguém, ligado ao PCC de alguma forma, e aí foi sancionado pela Lei Magnitsky. O que os bancos aqui no Brasil fariam? Corta ele imediatamente, mas nem pensa duas vezes, corta as contas correntes dele tudo, corta tudo, né? Não tem problema nenhum. Mas o que ele está fazendo aqui, ó? O que aconteceria se uma eventual determinação no Brasil de seguir prestando serviço? Ou seja, o que aconteceria se o STF der uma ordem dizendo que os bancos no Brasil precisam continuar prestando serviço para o Alexandre de Moraes?
E aí, cara, eu falei isso logo no início dessa discussão toda, nos primeiros vídeos sobre a Lei Magnitsky, eu falei, olha, vai fuder para os bancos. Por quê? Já aconteceu isso, tá? Já teve caso, o Banco do Brasil já foi pego com uma conta corrente de um cara que estava na Lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes não é o primeiro brasileiro na Lei Magnitsky. Já teve outros brasileiros antes, né, ligados a atividades criminosas e coisa e tal, e o cara tinha uma conta no Banco do Brasil. E o pessoal lá nos Estados Unidos descobriu, e o Banco do Brasil teve que pagar uma multa de 900 e tantos milhões de dólares por ter essa conta desse cara aqui e teve que cancelar a conta. Mas nesse caso, o Banco do Brasil não teve dúvida nenhuma, pagou a multa, cancelou a conta do cara e encerrou o assunto, né? Mas o Alexandre de Moraes, como é que ele vai fazer? Como é que o Banco do Brasil vai proibir uma conta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil? E se ele não proibir, como é que ele vai ficar fazendo, pagando multa para os Estados Unidos? Porque a alternativa a isso é ele simplesmente quebrar, né? Ele fechar a agência nos Estados Unidos, fechar tudo nos Estados Unidos, parar de fazer qualquer trabalho em dólar, ou seja, vai quebrar o Banco do Brasil completamente. O que vai se chegar nessa história, né? Então, o que depende primeiro, os Estados Unidos, eles têm que avisar essas empresas que o Alexandre de Moraes tem que ser cancelado por elas. Então o que eu estou aguardando é isso. Ele botou na Lei Magnitsky. O que aconteceu no caso do Banco do Brasil, que é um caso que já aconteceu aqui no Brasil, né? Depois de um tempo, alguém fez uma denúncia de que esse tal traficante, ou sei lá quem era o cara, um criminoso qualquer que estava aqui no Brasil, acho que era um cara que fazia financiamento para o Hezbollah. Ele tinha conta no Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil foi multado por conta da Lei Magnitsky e cancelou a conta do cara. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que fazer. Eu não sei quem é que sabe em que bancos o Alexandre de Moraes tem conta, mas de repente o pessoal tem que passar essa informação lá para o Eduardo Bolsonaro, para o Paulo Figueiredo, né, para eles mandarem essa informação lá para o pessoal lá nos Estados Unidos, para dar um toque nesses bancos, né? Nem que seja um aviso prévio, ó, vocês estão contrários à Lei Magnitsky, tá? Pode dar merda para você, só avisando, só avisando. Não precisa nem multar de cara, né? Só avisando que pode dar merda, né? Enfim, e aí, ou seja, se os bancos cancelarem a conta do Alexandre de Moraes, evidentemente que o Alexandre de Moraes vai entrar na justiça para dizer que ele tem que ter conta no banco, né? Ele é Alexandre de Moraes, ele tem que ter conta no banco. Ah, mas no Brasil nenhum banco é obrigado a fazer negócio com ninguém, né? Tem um cara aqui que citou uma coisa aqui, ó, esse cara aqui é muito engraçado, que o pessoal da esquerda está comemorando, né? Não, e o Alexandre de Moraes, que pode continuar usufruindo de todos os serviços de empresas americanas no Brasil, porque o Código de Defesa do Consumidor defende isso e pode punir empresas se bloquearem o acesso, kkkkkk. É verdade, né? O Código de Defesa do Consumidor tem essa coisa mesmo, diz que você não pode não oferecer serviço para algumas pessoas, a menos que isso não esteja nas suas condições de serviço. Agora, a questão é que você prestar serviço para pessoas sancionadas em atividades de violação de direitos humanos e coisa e tal, está nos termos de serviço de todos os bancos. Então, meu amigo, eu garanto para você, se você aplicar o Código de Defesa do Consumidor certinho, sim, as empresas podem fechar a conta do Alexandre de Moraes, podem se recusar a prestar serviço para o Alexandre de Moraes, porque todas elas, por obrigação de estar lá nos Estados Unidos, elas têm que ter, nos termos de uso delas, a inclusão de que se a pessoa for sancionada por lavagem de dinheiro, corrupção, direitos humanos e não sei o que lá, ela não pode abrir conta naquele banco. E o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, ele não atua. É só quando o serviço é recusado, sem nenhuma explicação. O serviço recusado sem nenhuma justificativa, né? E no caso do Alexandre de Moraes tem justificativa. O Alexandre de Moraes está numa lista de pessoas sancionadas mundialmente pelos Estados Unidos. Ponto final, né? Agora, dito isso, a lei está dizendo que ele pode ser sancionado aqui no Brasil pelas empresas brasileiras. Mas você sabe que ele vai entrar na justiça. E o que você acha que vai decidir a justiça? Vai decidir que ele está certo, que essa coisa não pode fazer, essa lista não pode fazer. E o pior, tá? Essa decisão que pode ser que surja daí vai abrir caminho para os terroristas do Hezbollah e do Hamas e outros traficantes de drogas aqui no Brasil, que hoje não conseguem abrir conta em banco porque estão nessa lista dos Estados Unidos. Essa decisão que a justiça fatalmente vai dar a favor do Alexandre de Moraes vai acabar sacaneando esses caras, né? E aí, meu amigo, é o problema que a gente vai ver como é que vai ser isso daí, porque vai ficar uma situação complicada, né? O que o banco vai fazer? A única alternativa que os bancos brasileiros vão ter é sair do mercado americano totalmente. Sair totalmente do mercado americano. Só presta serviço agora no Brasil. Na verdade, do mercado mundial, né? Porque, como eu falei para vocês, o dólar é a principal moeda de conversão entre vários países. Então, meio que ferrou, meu amigo. Não tem o que fazer nessa história, né?
O pessoal está falando aqui que não, que a Lei Magnitsky, no Código de Defesa do Consumidor e não sei o que lá. Aqui, o que eles estão dizendo aqui, ó? É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Item 2 aqui, ó, recusar atendimento a demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. E como eu falei para vocês, os usos e costumes é de que é vedado mesmo para casos de pessoas que estejam em listas sancionadas, porque sempre foi assim. É assim com o cara do Hezbollah, é assim com o cara traficante de drogas, é assim com todo mundo, e vai ser assim com o Alexandre de Moraes também, né? Então, ou seja, o caso do CDC não impacta, mas, de novo, o Alexandre de Moraes vai entrar na justiça, o Alexandre de Moraes vai decidir, o Alexandre de Moraes vai decidir que o Alexandre de Moraes está certo nesse caso, né? Mais um absurdo dele, mas mais um, né? O que é um peido para quem está cagado, né? Então, essa é a situação. E olha só, segundo essa fala aqui do pessoal do Gilmar Mendes, com o pessoal, eles falaram que o Gilmar Mendes já falou que o entendimento dele é que nenhum banco pode parar de atender o Alexandre de Moraes. Já está com esse entendimento, já vão fazer isso. Meu amigo banqueiro que fez o L em 2022, porque o Bolsonaro é muito ruim, ele imita doentes de Covid, temos que trazer o Lula de volta, vou fazer o L. Meu amigo, vai sair um L caro para você, que eu vou te falar uma coisa, cara. Isso aqui, ó. O Bradesco diz que vai cumprir a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes se Estados Unidos exigirem. Não discutimos a lei, nós cumprimos a lei, afirmou o CEO do banco. Pois é. Só que a lei vai dizer que tem que cancelar o Alexandre de Moraes. A lei aqui no Brasil vai dizer que o Alexandre de Moraes tem que ser cancelado também. Mas a decisão da justiça brasileira vai ser que ele não tem que ser cancelado. E aí, seu Bradesco, como é que o senhor vai fazer? Quero só ver como é que vai dar isso. Vai dar muito ruim isso daqui. Os bancos estão fodidos, meu amigo. Aqui, ó, veja os bancos que operam nos Estados Unidos estão sujeitos à decisão, né? Utilizada pelo governo Trump para sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky prevê o bloqueio de bens dos Estados Unidos, arresto de contas e bloqueio de cartões com bandeiras de instituições dos Estados Unidos ou com operação em território americano, como a Visa, Mastercard e American Express, tá? Tem o pessoal falando assim, mas tem a Elo aqui no Brasil. Meu amigo, a Elo é a Mastercard, é a mesma coisa, é a empresa americana da Mastercard que abriu aqui no Brasil e criou esse cartão. Tem a Union Pay da China. A Union Pay também opera nos Estados Unidos. A Union Pay vai ter que cortar o Alexandre de Moraes também. Entre as maiores instituições brasileiras, é comum que bancos mantenham operações nos Estados Unidos e subsidiárias ou dependências em territórios americanos. É o caso do Bradesco, Itaú, Unibanco, BTG Pactual, Banco do Brasil, de acordo com o Banco Central. Então, essas aqui, totalmente fora de questão. Mas aí que tá. Se o Alexandre de Moraes brigar, ferrou para esses bancos, né? Aí ele fala aqui que tem alguns outros bancos que só têm agências em outros países, mas não nos Estados Unidos. A minha visão é que não faz diferença. Como usam o dólar, como usam o SWIFT, vão ter que fazer da mesma forma. Mas o Santander, Banco Safra, que só tem agências em Luxemburgo e Ilhas Caimã, mas usam o dólar. Daicoval, nem sabia que existia esse banco. BS2, BMG, C6, Pine, Voiter, tem representação nas Ilhas Caimã fora do Brasil. O Master, por sua vez, tem subsidiária em Portugal. A CEF, por ser uma autarquia, não sofreria penalizações em razão da manutenção dos recursos do indivíduo sancionado. Ou seja, tá aí, sobrou a Caixa Econômica Federal para o Alexandre de Moraes, apesar de que a Caixa vai ter que parar de fazer transações em dólar, né? Enfim, os bancos estão ferrados, não sabem o que fazer, o jurídico, tá todo mundo batendo cabeça, ninguém sabe o que fazer. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, vai depender de como o Trump se comporte. Ou seja, botou na Magnitsky, vai ter que ter alguma denúncia dizendo que, olha só, o banco fulano de tal tá tendo conta do Alexandre de Moraes que tá na Magnitsky. E aí o pessoal lá nos Estados Unidos, deve ter algum canal para denunciar esse tipo de coisa, eu confesso que eu não sei, mas deve ter algum canal para denunciar isso. E aí o pessoal lá nos Estados Unidos vai virar para o banco e vai falar, o negócio é o seguinte, o cara tá na Magnitsky, você tem que cancelar, tá aqui no seu contrato que você fez para poder usar o dólar, para poder usar o SWIFT e coisa e tal, né? E aí, meu amigo, vai ser divertido ver onde é que isso vai parar, né? Eu tenho para mim que provavelmente o Trump não vai fazer isso imediatamente. Por quê? Para justamente dar um tempo do pessoal voltar atrás, né? Se o STF, de fato, corrigir as lambanças que estão fazendo, aí, de repente, o Trump meio que deixa para lá, esquece de fazer isso, e aí o Moraes continua mantendo a vida dele relativamente normal aqui. Ele já vai ter alguns cortes. Aliás, usar Gmail, usar serviços na rede no nome dele, ele não pode mais. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu acho que a situação vai descambar para uma confusão com os bancos brasileiros bem feitos. Os bancos brasileiros tudo fez o L, porque fica feliz da vida, porque ganha juros pra caramba em governo do Lula, né? Agora vão se fuder. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.